Fala pessoal, beleza? Quadrinha do Velho aqui, Fábio Renó. Olá. E hoje o assunto é os filmes que a gente assistiu quando era criança que não eram Pra criança. pra criança, né? Então, a questão é a seguinte, era comum isso na época, né? Na época acontecia bastante. Da nossa idade, assim, a gente que é senhorzinho já, não tinha exatamente uma censura e na época do videocassete, no começo, não existiam nem filmes originais, vamos dizer assim. Nada. O cara tinha um bando de filme copiado lá e você alugava baseado lá Numa fichinha de papel que vinha com papel. uma descrição ali. E muitas vezes a gente viu coisas que hoje em dia... Os pais não permitiriam, né? É fabuloso isso. Mas é engraçado, porque, por exemplo, eu fico sabendo às vezes de crianças que assistem Game of Thrones, cara. É uma coisa meio maluca. Eu acho que é equivalente. Seria mais ou menos equivalente, que é uma coisa muito violenta. Agora, por exemplo, na nossa época que era comum e era dito que era pra criança, mas que criança não deveria assistir. Eu assisti Mad Max pela primeira vez, eu devia ter 10 anos. É um filme pesado. E eu lembro que eu fiquei impressionado com umas coisas assim. Quer dizer, meio que moldou como pessoa depois, porque assim, muito de coisas que eu gosto de estética, de pós-apocalíptico, que eu gosto de carro antigo, por causa desse filme. Por causa desse filme, isso acaba moldando. Mas foi um filme que de certa forma deu uma chocada, assim, sabe? E sei lá, Indiana Jones, que hoje em dia pode ser que não seja tanto, mas quando eu vi com 10 anos de idade também, no idos de 85 mais ou menos, Era puxado. a cena lá dos nazistas derretendo, pegando fogo, Nossa, rapaz. Não, até pouco tempo depois, o filme do Indiana Jones, O Tempo da Perdição, que quando tem aquela cena que o Monroe tira o coração batendo, Nossa. cara, aquilo era um absurdo, né? E hoje em dia, para as crianças de hoje em dia, existe uma produção tão grande. Até porque na nossa época não tinha, que nem hoje, os Discovery Kids, esses canais com programação infantil. A gente assistia He-Man, a gente assistia... Antes disso, né? nem tinha. A gente assistia umas coisas... Se a gente pegar aqueles desenhos lá, Pica-Pau, Tom e Jerry, é violência explícita. Mas é cartoon, né, cara? É cartoon. Você não vê sangue. Não vê. Uma coisa é você ver, sei lá, Tom e Jerry com a frigideira na cabeça. Exatamente. Outra coisa é o Conan cortando a cabeça das pessoas com a espada, assim, a cabeça voando e sangue. E a gente vibrava. Eu lembro que eu fiquei meio assustado quando eu vi assim de primeiro. Eu falei, nossa. E eu lembro que às vezes os pais tentavam fazer uma certa censura, mas muitas vezes em cima da hora, né? Em cima da hora. No meio do filme, meu Deus, você não pode ver isso. Nossa, você já tinha visto, já estava traumatizado. E é engraçado, porque o pai fazendo isso parece que piora mais ainda, não pode ver isso. Nossa, mas eu não vi nada demais, então isso é uma coisa grave. Isso é a parte do sexo, né? É que nem a parte do sexo. Eu tentava censurar a parte do sexo, mas não vai ter peito aí. Desliga e tal. Desliga, não pode ver e tal, vai pra cama, isso. Né? Vai pro quarto, era comum, né? Mandar pro quarto e a gente obedecia, né? Hoje em dia. Mas era normal, assim, você não saber se o filme era pra criança ou não até assistir. Porque muitas vezes pelo título você não sabia. Não tinha essa preocupação. Não tinha. Muitas crianças entraram no mundo do erotismo com a Lagoa Azul. Era o filme mais próximo de algo assim e passava na sessão da tarde. Eu não lembro se mostrava alguma coisa, mostrava? Não lembro se mostrava, faz tanto tempo. Eu acho que no máximo mostrava o quê? Peito. Provavelmente na Globo cortava. Deve ter no filme original, devia mostrar alguma coisa e depois o resto era só cortado. Mas era um filme que era engraçado, era passar na televisão. No dia seguinte era o comentário da escola. Você viu Lagoa Azul? Você viu? Tá, eu vi por uma frestinha, eu vi por não sei o que e tal. E tinha que ver escondido dos pais, né? Era uma coisa, era diferente, não é que nem é hoje. Né? E não tinha, que nem ele falou, aquelas fichinhas que a gente pegava não descrevia nada do filme. E era comum filme com violência, né? Eu vi tinha. Os clássicos assim, Alien, Exterminador do Futuro. Eu vi tudo com mais ou menos 10 anos de idade, no videocassete e, mano, tinha sangue, vamos assistir, vamos. E não tem essa não. Conversa, não. Cara, eu lembro de ter assistido quando eu era muito criança, isso é uma coisa que me impressionou muito quando eu era criança, um filme de terror bem B, assim, que é aquele The Toxic Avenger. Nossa, não é Vingador Tóxico. Já ouviu falar desse filme? Já ouvi falar, mas é um filme tosquíssimo, assim, ele é famoso pela tosqueira, é de uma produtora que só faz filmes desse tipo e tal. Só que na época eu não sabia, eu era muito criança. Inclusive, esse filme alguém alugou na escola. Algum moleque foi lá na locadora, que estava num tempo vago, na época que os professores colocavam os alunos para assistir, assiste um filme aí. E ele pegou o rapaz, aí lembro que aquilo lá fiquei anos com aquilo na cabeça, porque tinha cenas de violência, assim, absurdas, assim, e chega ao absurdo, que eu me lembro muito bem, nós temos um amigo comum que é o Sal, né? Talvez ele assista esse filme, Sal.
E o Sal ele traumatizou de tal forma com o Poltergeist, o fenômeno. Cara, porque do lado da janela da casa dele tinha um abacateiro. E no filme o abacateiro come uma criança. Era abacateiro? Eu acho que é um abacateiro. Porque ele falava do abacateiro, eu não lembro direito. Mas eu lembro que ele não conseguia dormir. Ele fez o pai dele no meio da noite lá e cortar a bendita da árvore porque ele não conseguia dormir. Era muito pesado. Poltergeist era do palhaço. Palhaço. Puta merda, cara. Você tem uma criança em casa com um palhaço, um boneco. Cara, eu acredito que muito dos traumas das crianças de hoje, dos adultos de hoje, que tem medo de palhaço é por causa desse palhaço. Porque eu conheço muita gente que não gosta de palhaço. Poltergeist foi pânico nessa parte. Poltergeist era um filme. Então, eu também lembro assim, vagamente de ter visto a cena do Psicose, do Hitchcock, que também não mostra nada, mas tem aquela cena final, spoilers, né? 30 anos atrás. Pelo amor de Deus. Que a mãe tá no porão e ele vai mostrar a mãe um esqueleto seco, aquela coisa seca, com a boca aberta, assim. Nossa, eu vi aquilo, tava me dando arrepio, assim. E era tudo coisas de muito criança e por algum motivo a gente deixava de assistir. Mas é isso mesmo. E naquele tempo não tinha tanto essa preocupação, essa censura de 17 anos, 18 anos. É uma coisa. É um pouco aquele exagero da vida moderna atual, de que tudo tem que ter os cantos arredondados e feitos de espuma para a criança não machucar. Exatamente. A criança não pode fazer nada, vai machucar, vai machucar. É um excesso de proteção que... No nosso caso é um pouco o extremo oposto. Tudo bem, você não precisa proteger tanto, mas não precisa soltar também. Do jeito que é. A gente é a geração que andava no Fusca, no chiqueirinho atrás. Exatamente. Sem cinto, sem porra nenhuma. Eu lembro que meu pai tinha uma Marajó. E uma vez a gente foi visitar um terreno que ele tinha comprado, que ele ia construir, lá no porta-mala aberto, e ele deu uma friada e eu bati a boca com tudo na parte de trás do banco e fiquei chorando. E cala a boca, moleque. Cala a boca, exatamente. Quem mandou você estar aí atrás? Quer dizer, a culpa era da criança, não era do adulto. Hoje em dia, acabei de ver uma matéria no jornal que parece que até van escolar vai ser obrigado a ter o... Segurança? Não, aquele banquinho, aquela cadeirão para criança, até 4 anos de idade. Então, a coisa, tudo bem, depois quebrar melhor, mas mudou. Na nossa época, com 4 anos não ia na escola ainda. Não ia pra escola. Você ia pra escola com 7 anos, ou um prézinho. Quando muito com 5 para 6 anos, que era o pré, 7 anos era a primeira série. E assim também, no nosso tempo, as mães não eram tantas mães não tinham emprego fora que nem hoje. Antigamente os pais sozinhos conseguiam sustentar uma casa, agora para manter uma vida igual era antigamente tem que ser um casal trabalhando. Então, mas o fato é que naquela época eles deixavam as crianças mais à vontade, se machucavam mais e experimentavam mais. Todo mundo tá vivo aí, ninguém morreu, né? Sim, e a gente tinha muito mais medo dos pais, né? Era muito diferente, né? Mas assim, curiosamente a gente também tinha acesso a esse tipo de coisa. Ou eles não ligavam, ou ninguém se preocupava se isso era realmente violência ou não. A responsabilidade era dada pra gente muito mais cedo também, né? Talvez porque a gente vivia certas coisas também um pouco mais cedo, né? Era época diferente, não tinha essa proteção. Ou a gente está mais sensibilizado hoje, ou naquela época a gente era mais dessensibilizado, já que desde criança a gente podia assistir o pai cortar a mão do filho e falar que era o pai dele depois, tentar matar o próprio filho, que nem foi o Darth Vader cortando o braço do Luke Skywalker. Aquilo me impressionou até hoje. Então é umas coisas assim que você fica, né? Me fala um filme hoje que tem um pai que corta a mão do filho para tentar chamar ele pro lado dele. É por isso que eu gosto dos making-off de filme dessa época. Feito hoje, com a galera dessa época comparando. Tem uns que às vezes passam por aí. Tem um muito bom, inclusive, que é o Back in Time, que conta sobre a história do De Volta ao Futuro, e eles contam umas coisas desse tipo, né? A percepção na época e como seria se isso fosse feito hoje. Recomendo pra caramba esse documentário. Certeza seria bem diferente. Com certeza. Os filmes que fossem produzidos hoje do zero. Tanto que tá difícil ter filme bom hoje, né? Tudo remake, tudo continuação. Cara, Howard the Duck, lembra disso? Lembro. Nossa, esse fiasco que foi isso? Pô, total. Mas enfim, você lembra que logo no início tinha uma personagem que a câmera dá uma pan no mundo dele, assim, quando ele tá saindo do planeta dele, puxado no sofá, assim. Basta tem uma pata tomando banho com os peitos de fora. A pata com peito. Aliás, o personagem quase transa com a menina. Transa com a menina. Depois fica fumando cigarrinho lá e tal. Não, Howard é um dos caras mais toscos. Hoje em dia nunca seria permitido. Nunca. Aliás, não assista, porque não é uma bosta. Não assista porque é engraçado e tão ruim que é. Exato. Mas era ruim já naquela época. O filme já nasceu ruim, é ruim isso. Enfim, acho que é isso. Eu também acho. Bom, pessoal, então, se você tiver alguma história parecida, se você já está na faixa de idade da nossa, aí beirando aí os 40, ou no caso dele já, tá. Comenta aí embaixo, fala também como que foi pra você viver isso nessa época.
como que foi. O que você assistiu que teoricamente não podia ter assistido? Não poderia ter assistido, que 10 você anos acha já. que hoje não seria aceito. Eu acho que é um tema muito legal. Curte o vídeo aí, se você gostou, assina o canal, compareça sempre aí e obrigado mais uma vez. Abraço. Fala pessoal, beleza? Quadrinha do Velho aqui, Fábio Renan. Olá. E hoje o assunto é os filmes que a gente assistiu quando era criança que não eram Pra criança. pra criança, né? Então, a questão é a seguinte, era comum isso na época, né? Na época acontecia bastante. Da nossa idade, assim, a gente que é senhorzinho já, não tinha exatamente uma censura e na época do videocassete, no começo, não existiam nem filmes originais, vamos dizer assim. Nada. O cara tinha um bando de filme copiado lá e você alugava baseado lá Numa fichinha de papel que havia papel. uma descrição ali. E muitas vezes a gente viu coisas que hoje em dia... Os pais não permitiriam, né? É fabuloso isso. Mas é engraçado, porque, por exemplo, eu fico sabendo às vezes de crianças que assistem Game of Thrones, cara. É uma coisa meio maluca. Eu acho que é equivalente. Seria mais ou menos equivalente, que é uma coisa muito violenta. Agora, por exemplo, na nossa época que era comum e era dito que era pra criança, mas que criança não deveria assistir. Eu assisti Mad Max pela primeira... Cara, aquilo era um absurdo, né? E hoje em dia, para as crianças de hoje em dia, existe uma produção tão grande. Até porque na nossa época não tinha, que nem hoje, os Discovery Kids, esses canais com programação infantil. A gente assistia He-Man, a gente assistia... Antes disso, né? Nem tinha. A gente assistia umas coisas... Se a gente pegar aqueles desenhos lá, Pica-Pau, Tom e Jerry, é violência explícita... Mas é cartoon, né, cara? É cartoon. Você não vê sangue. Não vê. É uma coisa é você ver, sei lá, Tom e Jerry com a frigideira na cabeça. Exatamente. Outra coisa é o Conan cortando a cabeça das pessoas com a espada, assim, a cabeça voando e sangue. E a gente vibrava. Eu lembro que eu fiquei meio assustado quando eu vi assim de primeiro. Eu falei, nossa. E eu lembro que às vezes os pais tentavam fazer uma certa censura, mas muitas vezes em cima da hora, né? Em cima da hora. No meio do filme, meu Deus, você não pode ver isso. Aí você já tinha visto, já estava traumatizado. E é engraçado, porque o pai fazendo isso parece que piora mais ainda, não pode ver isso. Nossa, mas eu não vi nada demais, então isso é uma coisa grave. Isso é parte do sexo, né? É que nem a parte do sexo. Eu tentava censurar a parte do sexo, mas não vai ter peito aí. Desliga e tal. Desliga, não pode ver e tal, vai pra cama, isso. Né? Vai pro quarto, era comum, né? Mandar pro quarto e a gente obedecia, né? Hoje em dia. Mas era normal, assim, na vez eu devia ter 10 anos. É um filme pesado. E eu lembro que eu fiquei impressionado com umas coisas assim. Quer dizer, meio que moldou como pessoa depois, porque assim, muito de coisa que eu gosto de estética, de pós-apocalíptico, que eu gosto de carro antigo, por causa desse filme. Por causa desse filme, isso acaba moldando. Mas foi um filme que de certa forma deu uma chocada, assim, sabe? E sei lá, Indiana Jones, que hoje em dia pode ser que não seja tanto, mas quando eu vi com 10 anos de idade também, no idos de 85 mais ou menos, era puxado. A cena lá dos nazistas derretendo fogo, quebrado, rapaz. Não, até pouco tempo depois, o filme do Indiana Jones, O Tempo da Perdição, que quando tem aquela cena que o Mulholland tira o coração batendo. Nossa.